irmãos, eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos para a nossa lição bíblica da Escola Dominical, a lição de número 13. O título vai dizer A Espiritualidade Diária de Jesus. A leitura bíblica em classe, ela tem 4 referências que me chamam muita atenção. João 13,15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. 1 João 2,6, aquele, pois, que está nele também deve andar como ele andou. E depois Pedro 2,21, porque para isso foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E Efésios 5,1, sede depois imitadores de Deus como filhos amados. Nós vamos falar nesta oportunidade sobre a pessoa, a espiritualidade, o estado moral em que Cristo viveu no seu ministério terreno. O ponto 1 diz a espiritualidade encarnada. A verdadeira espiritualidade exemplificada por Jesus não constituía no esforço do homem para o divino, mas no divino para o humano. E o Verbo se fez homem. Nas palavras de João, encontramos características dessa espiritualidade encarnada. O ponto 1. E vimos com os nossos olhos. A fé cotidiana do Cristo era visível às pessoas, o Rei dos séculos. Agora estava no alcance dos olhares mais atentos, assim como a visão é responsável para dar direção ao corpo, sua manifestação em carne se tornava referência para quem necessitava. Jesus mantinha uma espiritualidade que direcionava ao aproximar-se dele. Podia dizer, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na nossa vida cristã prática, devemos ser uma direção àqueles à nossa volta, para que todos que estejam assentados em trevas vejam a sua luz. E os que se encontram na região da sombra e morte, a luz brilhe. Ao comparar a igreja como luz do mundo, o nosso Senhor também nos convoca a viver uma espiritualidade para os olhos do mundo, ou seja, revelar-se a direção. O ponto 2, as nossas mãos o tocaram. Nunca o Deus que habitava na luz inacessível estava tão perto e acessível. Em sua vida diária, o tato da multidão podia alcançá-lo facilmente. Ele não era uma energia, uma fumaça ou qualquer outra coisa palpável. Se o tato é o sentido do corpo para gerar segurança ao pegar, então os inseguros encontraram nele toda a estabilidade para viver. As crianças, os jovens, os adultos, os anciões, absolutamente todos podiam tocá-lo e serem acolhidos pelos seus braços. Em suma, ele era tocado e tocava gente, deixando nela suas digitais de amor e perdão. Uma espiritualidade que entra e sai da vida das pessoas sem ser percebida positivamente, em nada se parece com a do Cristo descrito no Evangelho. O ponto 3. A audição do homem sempre foi alvo dos ataques satânicos. A porta de entrada que a serpente interferiu foi pelo ouvir. Aprendemos na narrativa da queda que a humanidade se perdeu pelo que ouviu. No entanto, a salvação também pelo ouvir. Caminhar com Jesus de Nazaré significa ser radicalmente transformado pelo que ele falava. Suas palavras não eram cheias de peçonhas mortal, mas cheias de vida e de autoridade. Sua espiritualidade adentrava os ouvidos da alma, gerando plena salvação. O segundo ponto, espiritualidade na mesa. Ponto 2, assentou-se outra vez à mesa. É pedagógico saber que as maiores verdades ensinadas pelo Senhor não foi no palco do templo, muito menos na tão religiosa sinagoga, mas na mesa. Esta escolha não é por acaso, pois nesse lugar traduz os princípios mais fundamentais da vida cristã, a nossa comunhão uns com os outros. No emblemático episódio da última ceia, a mesa
ganha o seu maior símbolo para os relacionamentos. Ponto 2. Lugar de servir. A atitude do Senhor Jesus ao redor da mesa consiste no modelo de espiritualidade servidora e não opressora. A mesa, biblicamente dizendo, nunca era para ser entendida como espaço para ser servido, mas oportunidade para servir. Todas as vezes que encontrava os seus discípulos ao redor da mesa, o verbo conjugado por ele era partir e não receber. Ponto 3. Ao assentar-se com seus discípulos, Jesus estava tratando com dignidade, pois não precisava olhar para cima para enxergá-los. O fato de ser mestre e senhor não o impediu de tratá-los com hospitalidade, pois na mesa não nos relacionamos a partir dos títulos que temos, mas através do que somos. Gente, Davi entendeu isso quando trouxe para o palácio Mefibosete. Embora deficiente de ambos os pés, quando assentava à mesa, se igualava a todos, pois os seus pés ficavam escondidos por ela. O ponto 4 do segundo tópico. Ao decidir servi-los, lavando seus pés, Jesus não selecionou a quem lavaria. Ninguém à mesa foi excluído de tal bondade. Ao lembrarmos de quem estava presente, haveria razões convincentes para escolher apenas aqueles que não o negariam, ou não o venderia, ou aquele que não o abandonaria na cruz. Mas esta mesa não era o local para tratar a partir de méritos e títulos, e sim a partir do favor imerecido, isto é, da graça. Terceiro ponto, espiritualidade integral. Há um perigo que ameaça a espiritualidade cristã, o desequilíbrio. Muito, ao desenvolver suas vidas espirituais, priorizam as bênçãos da redenção em detrimento dos seus deveres. Outros insistem em focar na vida após a morte, desconectando de pessoas e realidades de sua volta. Quando completamos a agenda do ministério de Jesus, compreendemos que a maneira como vivia não permitia lacunas vazias na vida. Ponto 1. Ensinando nas sinagogas. A vida do mestre da Galileia foi marcada pelo ensino transformador. Ao instruir as pessoas, ele as libertava da ignorância, permitindo que fossem renovadas em seu entendimento. Seu prazer consistia em ensinar as Escrituras, seja em casa, no barco ou em qualquer outro lugar. Ele a explanava com virtudes, pois sabia que a palavra entendida e praticada resultaria em transformação genuína. Pregando o Evangelho do Reino. A ocupação ministerial de Cristo empenhava-se em declarar que o reino dos céus havia chegado. Esta proclamação intencionava elevar o coração dos seus ouvintes para cima. O céu fazia parte do seu vocabulário cotidiano. Quem o seguia era convidado a se comprometer com aquilo que era eterno. O reino que veio apresentar era dos céus e não da terra. O materialista não conseguiam segui-lo, pois seus corações amavam o Deus da riqueza. A partir da vida do Senhor, toda a vida religiosa que contempla o materialismo como alvo exclusivo da salvação deve ser anátema. Curando todas as enfermidades e moléstias. As intenções do Mestre Jesus não se resumiam unicamente no entendimento produzido no interior livre, e nem na vida futura, sem se preocupar com os sofrimentos humanos. Mas encontramos uma espiritualidade verdadeira e integral, pois também ele assistia à condição do corpo. Sua compaixão era adicionada todas as vezes que testemunhava as calamidades das pessoas. Seus pés corriam para aliviar o sofrimento delas. Ele não era indiferente às suas dores. O que observamos em seu ministério é sua integridade na vida. Sua abrangência era o céu e terra, saúde interior e exterior, presente, passado e futuro. Sua vida era plena. Vamos para a conclusão. Durante esse trimestre,
fomos alertados das atitudes que ameaçam a saúde espiritual da igreja nos tempos de Tiago. O seu esforço em devolvê-las à originalidade de uma fé bíblica e prática. Ainda hoje, os mesmos desafios alcançamos, somos assediados por uma religião vã que possui um aspecto aparente de piedade, mas réprobo diante de Deus. A única maneira para vencermos esta batalha de uma vida de ambiguidade é nos conformando com a espiritualidade cotidiana de Jesus. Então, fica aqui o exemplo, claro, da espiritualidade deste homem, que teve um ministério de apenas 3 anos aqui neste mundo terreno, mas fez muitas coisas que outros não conseguiram fazer em muitos outros tempos. Jesus foi um homem especial, Todos conhecem a história dele, um homem perfeito. E deixo aqui para vocês, irmãos, Hebreus 12:2, Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, e diz que assentou-se à majestade do trono nas alturas. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.